E aí, pessoal, tudo bom? Eu espero, como sempre, que sim, que vocês estejam cuidando de si, cuidando dos seus. Voltamos aqui hoje, mais uma vez, para os nossos debates, as nossas discussões, os nossos diálogos, mesmo que virtuais, a respeito dos assuntos inerentes à disciplina MED 106, Fundamentos Históricos, Ético-Políticos e Sociais da Medicina 2. Hoje, para discutir um artigo que eu considero bastante interessante, né, e que comenta as possíveis razões para a ascensão das chamadas práticas integrativas ou complementares, né, como firma o SUS, né, em suas políticas, ou como dizem aqui os autores, Eduardo Alexander Amaral de Souza e Amadeu Terezinha Luz, as práticas terapêuticas alternativas. Eles tentam levantar uma série de possíveis entendimentos para essa ascensão dessas práticas, ou, como nós podemos também identificar, outras racionalidades médicas combinadas à racionalidade médica ocidental. Né? É como se houvesse, portanto, uma espécie de processo de reencontro, na verdade, assim eu considero, de diferentes racionalidades médicas. Aquilo que está, como nós já discutimos em outras oportunidades, na origem da própria medicina no Ocidente. Né? Ela não nasce espontaneamente, ela não é apenas fruto desse espaço geográfico, o Ocidente, mas também é fruto de interações com outras perspectivas, né? Dos processos de cura, da arte do cuidado, especialmente na Antiguidade e na Idade Média. Você tem diferentes perspectivas em torno das ações que hoje nós chamamos de medicina e que se combinam em diferentes momentos para formar aquilo que nós hoje reconhecemos como esse campo do conhecimento, esse campo científico. Então já é um diálogo travado em outras oportunidades e que agora se amplia sobre outras bases, digamos assim. Como os autores aqui indicam, bases que são socioculturais, que são subjetivas, né? Que não são apenas objetivas, não se colocam apenas como elementos, digamos assim, previsíveis do processo de constituição do campo científico, como nós também já discutimos em outras oportunidades. Mas vamos lá, né, passear pelas ideias dos autores, que mais uma vez eu considero bastante pertinentes, muito pertinentes. Então, uma das coisas que eles ressaltam logo no início do artigo é esse persistente crescimento do uso de novas práticas terapêuticas e como isso tem chamado a atenção de diversos atores sociais, né? Incluem-se aí os profissionais da própria medicina, atores políticos, atores da sociedade civil, como ONGs, como movimentos sociais, né? Denominadas alternativas, complementares, integrativas ou holísticas, essas práticas ganharam um progressivo espaço em muitos grupos da nossa sociedade, grupos civis, instituições e serviços públicos. Já adiantando algo que vai ser comentado mais à frente, né, hoje elas constituem uma das políticas nacionais do próprio Sistema Único de Saúde. Né? Então, outro elemento importante para que possamos discutir aqui. O seu surgimento e desenvolvimento remontam ao final da década de 1960, portanto no século passado, tendo desempenhado importante papel no conjunto de transformações denominado contracultura. Né? Muitas pessoas identificam contracultura no movimento hippie, por exemplo, mas é algo muito mais extenso do que apenas este exemplo pontual, que era um dos movimentos da contracultura nos anos 1960. Né? Então, naquele momento ali, podemos entender, ou podemos assim interpretar, que, na verdade, há uma reemergência desses encontros, desses diálogos entre diferentes racionalidades médicas. Esta não é necessariamente uma novidade, mas essa interação ela sofre uma série de reveses ao longo do tempo, especialmente a partir do século XIX e primeira metade do século XX, com aquilo que a gente já discutiu, que é o processo de cientificização plena da medicina, né, que na verdade começa no século XVII, na Revolução Científica, mas que tem seus pontos mais candentes, digamos assim, no século XIX e no século XX, seus pontos mais altos, né, e que envolvem, inclusive, questões importantes como o avanço do processo de tecnificação. Então, essas questões todas encontram no próprio século XX, na segunda metade, e aí né, o ponto inicial dessa discussão é a década de 1960, o ponto em que se abre espaço para uma crise, inclusive do próprio processo de tecnificação da medicina. Isso é colocado pelos autores.
Então partimos do pressuposto de que os motivos da expansão contínua da opção por terapias que muitas vezes são chamadas assim de alternativas na sociedade atual, contemporânea, não podem ser reduzidos a questões de insatisfação, de mera insatisfação ou ineficiência da medicina ocidental contemporânea ou dos próprios sistemas públicos de saúde. Essas questões existem de fato, mas não responderiam sozinhas por essa ascensão, né, das práticas integrativas e complementares ou alternativas, né? Apesar, né, dessas questões de fato elas serem fortes e serem reais. Antes, essa ascensão ou essas práticas, o aumento da percepção, da busca dessas práticas se fundamenta em escolhas culturais e terapêuticas que apontam para transformações nas representações de saúde, doença, tratamento e cura presentes no processo de transformação da cultura. Nos anos 1960, uma série de questões, né, passaram por profundos processos de transformação com relação às percepções quanto ao corpo, por exemplo, né, e dessas noções de saúde versus doença. A questão do processo saúde-doença, talvez, também tenha passado por um profundo processo de rearticulação. Então, questões que são eminentemente culturais e que se dão especialmente, por exemplo, pelo contato com outras perspectivas, né, que envolvem outras leituras dos conceitos de saúde, doença, tratamento e cura, influenciaram de maneira central nesse processo. Temas centrais para se compreender o processo de disseminação das práticas terapêuticas alternativas segundo os autores, eles colocam primeiro o conceito de holismo, ali a partir da obra do Louis Dumont, de 1985, a chamada ou o chamado processo de orientalização do Ocidente, e aí a partir da perspectiva de Campbell, em seu trabalho publicado em 1997, e das crises da medicina e da saúde mais próximas a nós, né, do final do século XX, né, duas crises que seriam também importantes para articular esse movimento de busca das terapêuticas complementares, integrativas e complementares ou alternativas a partir do trabalho da Madel Terezinha Luz, publicado em 1997. Então, três perspectivas ou três pontos específicos para tentar, a partir, né, dessa interpretação dos autores, buscar um entendimento a respeito da ascensão dessas novas práticas e como as bases socioculturais da nossa realidade estavam fundamentando essas transformações ou essa busca. Então eles começam essa articulação, né, essa interpretação a partir do conceito de holismo do Louis Dumont. Né? Então a primeira possibilidade de compreensão do termo holismo, né, que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido em algum lugar a respeito disso. A primeira compreensão do termo diz respeito à construção do conhecimento de forma transdisciplinar, ou seja, que integra, ou que passa por campos do conhecimento diferentes, disciplinas diferentes, compreensões da realidade diferentes, influenciando diretamente as atuais transformações nos paradigmas científicos de diversas disciplinas, sendo mais comumente conhecido como a ciência da complexidade. O holismo, portanto, como uma reunião de um conjunto amplo de conhecimentos que devem conversar entre si, né? Que devem se integrar nesse sentido, para formar um quadro mais amplo, mais complexo, talvez inclusive mais panorâmico. Dependendo do autor que trata esse conceito específico, os termos holístico, complexo, sistêmico e transdisciplinar parecem ser utilizados de forma intercambiável, ou seja, né, que possam um se colocar no lugar do outro com sentidos bastante semelhantes, praticamente sinônimos. O segundo sentido do termo holismo refere-se ao holismo chamado de holismo nativo, presente nos sentidos associados à praxis do grupo de terapeutas alternativos, ou seja, a junção entre teoria e prática, né, cotidiana para esses terapeutas, né, a maneira como eles de fato exercem o seu conhecimento a partir das terapêuticas com as quais eles trabalham. Para eles, o holismo é, portanto, o conjunto de valores aplicados à terapêutica em si, que atravessa as dimensões da racionalidade médica, especificamente a racionalidade médica ocidental, não em conflito, mas em comunhão com outras perspectivas ou outras racionalidades, em que se insere a sua prática. Muitas vezes as racionalidades médicas que levam em consideração essas questões
dessa possibilidade de interpretação do holismo não são as racionalidades médicas digamos assim, desse universo mais próximo de nós, ou seja, não é a racionalidade médica ocidental, mas as racionalidades médicas orientais, tais como a chinesa, a indiana e assim por diante. Além desses dois holismos, dizem os autores, o da ciência da complexidade e o do nativo, haveria ainda um terceiro, né? Um terceiro holismo, o holismo como categoria disciplinar da antropologia, e aí elaborada pelo Louis Dumont, que se caracteriza, né, no âmbito macrosocial de conflitos de valores análogos aos presentes no campo da saúde. Conflitos de valores dentro do próprio campo da saúde, das ciências da saúde. O autor desenvolve a noção pela comparação entre sociedades tidas como modernas e as não modernas, ou para resgatar alguns termos trabalhados pela antropologia, sociedades complexas e não complexas, industrializadas ou não industrializadas, ou aquelas que seriam as urbanas e as onde não existem estruturas de divisão social do trabalho, distinguindo essas daquelas pela centralidade do valor do homem enquanto indivíduo. Essa é uma discussão muito boa, né, e antiga, né, como o valor das pessoas é colocado e não das coisas. Talvez essa dimensão, para o Louis Dumont, seria a melhor explicação para entender, né, as diferenças de perspectivas enquanto, né, processo saúde e doença para essas duas realidades. O valor das pessoas é maior nas sociedades tidas não modernas, não complexas, não industrializadas, onde não existe a divisão social do trabalho. Em realidades como a nossa, né, que é considerada moderna, ou para outros autores pós-moderna, e com certeza industrializada, e com certeza com a presença de divisão social do trabalho, o valor das coisas é maior do que das pessoas. Então, link bom para a gente discutir o que está acontecendo agora em tempos de pandemia de Covid-19. Com muitas vezes os números das pessoas que faleceram até agora, que eram, né, essa tem sido uma definição muito interessante, amores de outras pessoas, portanto de outros amores que aqui ficaram e que sentem uma imensa dor pela partida desses amores que não estão aqui mais, que se transformaram em memória. E quando os números são noticiados, as pessoas fazem muitas vezes com que eles não signifiquem exatamente isso, vidas que se perderam. Ou seja, o valor da vida humana, ela acaba sendo mascarada pelo número. Isso é muito impressionante, né? Então é uma discussão boa para a gente fazer. Isso talvez dê uma dimensão interessante dessa própria discussão em torno do sentido do holismo colocado pelo Louis Dumont. Né? Como o número frio ele pode aí significar algo que escapa da nossa perspectiva ou percepção, melhor dizendo, com relação à vida das pessoas que não estão aqui mais. Então, questão importante para a gente pensar. O holismo seria uma ideologia que valoriza a totalidade social e negligencia o indivíduo humano ou subordina a essa totalidade. No sentido mais específico, a vida social, o todo, teria uma importância maior do que a simples individualização das pessoas, né? A simples separação de um contexto maior e que representa a ligação entre as pessoas. Então, voltando um pouco àquilo que havia sido dito antes, né, a vida ela é valorizada também em uma dimensão maior do que o indivíduo, inclusive. Voltamos àquela questão do número. Quando a gente fala dessas percepções dos amores que não existem mais, não é uma perspectiva também só, não seria a partir desse ponto de vista, uma perspectiva meramente individual, mas coletiva, né? Nós deveríamos nos importar porque essas vidas fazem falta para nós, não só para as outras pessoas que se perderam. Né? Do ponto de vista do holismo, a sociedade é algo mais do que a soma de indivíduos, os números. Voltamos a essa discussão. E, portanto, lhes é hierarquicamente superior. Para melhor explicar esse ponto, Louis Dumont utiliza o corpo como metáfora, e essa metáfora dele eu considero boa pra caramba. O que constitui a identidade e a diferença, por exemplo, entre, por exemplo, as mãos direita e esquerda, é a sua relação com o corpo. Se eu tiro as mãos do contexto do corpo, do contexto sistêmico, elas não têm sentido como direita e esquerda. Elas só têm sentido quando integradas ao corpo. Eu sei que é direita e esquerda desse corpo, de qualquer outro corpo,
porque eu entendo essa relação. Se olhássemos a mão direita e esquerda desvinculadas do corpo, portanto, elas não seriam direita e esquerda. É sua inserção no corpo que lhes confere identidade e valor, o que implica hierarquia. Aí coloca ele. O todo é hierarquicamente superior às partes, pois determina seu valor e identidade. É a sociedade que garante a nós, nesse ponto de vista, a nossa própria identidade. Nós não podemos, portanto, isolar os indivíduos dela. É uma perspectiva que se aproxima muito de outras perspectivas, especialmente relacionadas às racionalidades médicas orientais, né? Que colocam as pessoas dentro de um sistema maior do que elas, né? E o desequilíbrio entre aquilo que é a pessoa e esse próprio sistema que levaria a pessoa ao processo de adoecimento. Então aí já é gancho para a gente entrar na discussão da chamada orientalização do Ocidente. Então colocam aí os autores para a gente. Não se pretende chamar a orientação de orientalização apenas o fato do Ocidente ter aderido ao consumo de produtos e alimentos, temperos, vestuários ou mesmo práticas como yoga, meditação ou medicina chinesa. A partir dos anos 60, de fato, há esse fenômeno. Produtos culturais do Oriente invadem, no melhor sentido da palavra, o Ocidente, né? São amplamente consumidos. Viram um tipo de consumo, inclusive, que era mais acessível a determinadas classes em alguns contextos, né? Os autores não estão chamando atenção para isso, né? Não para o consumo da indústria cultural, não para a transformação desses elementos, né, em produtos comercializáveis, etc. Eles querem indicar outras questões para além disso. A noção de orientalização inclui isso também, tudo isso, mas engloba fatores mais profundos de transformação cultural, ou seja, dos modos de pensar a própria realidade, cuja explicação reside na noção de teodiceia utilizada pelo Colin Campbell. Então, essa discussão produzida por ele eu também considero bem interessante. As nossas teodiceias, ou seja, nossas explicações da realidade, elas são profundamente diferentes, né? Os seres humanos pensam de maneira diferente. Os conjuntos culturais, né, produzem teodiceias específicas, né? Ou compartilham determinados pontos de contato, né? De explicações que muitas vezes têm a ver com as mitologias religiosas, etc. Em contextos diferentes, o peso, por exemplo, de explicações teológicas tem, né, importâncias diferentes, etc., inclusive com relação aos pensamentos que mais diretamente se relacionam ao campo da saúde. O termo comporta um sentido direcionado à compatibilidade da ideia de Deus com a existência do mal, por exemplo. Eu entendo até que vai um pouco além disso. O autor recorre a essa noção para afirmar a ocorrência de uma profunda mudança no mundo ocidental, que seria o quê? A substituição de um paradigma cultural baseado em uma teodiceia de características transcendentais, ou seja, aquilo que está fora do corpo. Deus está fora do corpo, ele, né, incide sobre o corpo, ele interfere no corpo. Algumas pessoas podem dizer o seguinte, que não necessariamente na cultura judaico-descendente, ou seja, cristã, que alguns paradigmas teológicos ou teofilosóficos, tais como da filosofia de Santo Agostinho, né, indiquem que não seria bem assim. Santo Agostinho diz que Deus está no coração do homem, ou seja, tem um pedaço de Deus dentro de cada indivíduo, não está necessariamente fora. Mas o sentido que o Campbell coloca aqui não é esse, é que se busca fora para curar o que está dentro, e não exercer algo que está dentro para curar o próprio corpo. Não sei se eu me fiz entender. Ou seja, a cura ela não está fora. Não está fora, inclusive, dentro de algo que foi muito disseminado e muito forte entre nós, de que a cura para as doenças elas vêm de uma intervenção externa no próprio corpo. Pode ser pelo medicamento, por exemplo, comumente nós chamamos de remédio, né? Então, a mudança desse paradigma cultural busca o quê? Reverter esse quadro e buscar o que está fora. Para fazer o quê? A substituí-la por uma teodiceia da imanência, que é o quê? Aquilo que está dentro e que resolve o que está dentro, vem de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Na teodiceia da transcendência, portanto, o divino encontra-se fora da criação,
superior, separado do homem e da natureza. E na imanente, por outro lado, o divino interpenetra o mundo cotidiano, o homem e a natureza. Está em tudo. E todas essas coisas se relacionam. Elas fazem parte do mesmo sistema. E o equilíbrio entre todos esses elementos é o que leva ao estabelecimento da saúde. Ou seja, não se buscaria mais a resolução daquilo que é externo, superior, etc. Mas aquilo que atravessa a própria existência humana. Eu acho bem interessante essa interpretação. E o Campbell mostra que o processo milenar de desenvolvimento cultural sustentado nessas ideias, nas duas, culminou com a formação de dois sistemas racionais logicamente fechados. De um lado, o da predestinação calvinista, por exemplo, que é transcendente por natureza, digamos assim. Deus escreve e cumpre, né? Aquilo que ele escreve se realiza. Ou a ideia anterior ao calvinismo, inclusive do cristianismo católico, que é a ideia da divina providência, que ela determina aquilo que vai acontecer. E, por outro lado, a lei do karma, muito presente em diferentes culturas orientais, né, que determina que as coisas acontecem por obra dos seus próprios atos. Né? Talvez uma definição mais rápida, não sei se mais segura, a respeito do conceito de karma. Ao afirmar que essas duas diferentes teodiceias influenciaram durante longo tempo a formação das culturas ocidentais, né, especialmente a Europa, judaico-cristã, e as orientais, do sul e do leste asiático, mais especificamente, o autor conclui que as mudanças nesse sistema determinaram outras, né, profundas e culturais. Ou seja, há uma ramificação sistêmica de um conjunto mais profundo de mudanças ou de construção de percepções em torno da realidade, incluindo aí as questões relativas à saúde, ligadas a essas duas percepções, né, das teodiceias, né, a transcendente e a imanente. A teodiceia transcendente implicou a formação de um mundo em que o homem é separado da natureza, a natureza inclusive é vista como um desafio a ser superado, e do divino, dividido em corpo, mente e espírito. A gente já discutiu isso lá naquele texto do Roy Porter a respeito da história do corpo, inclusive, né, dessas divisões. O espírito mais próximo do divino e o corpo mais distante, imperfeito, cheio de problemas, etc. E deve controlar, né, o espírito, portanto, controlar e manipular a natureza para garantir sua sobrevivência através do corpo. Né? É uma lógica de enfrentamento com os outros elementos da realidade. Né? Essa teodiceia transcendental. Já a teodiceia imanente, por sua vez, implicou um homem unificado e não dividido. Unificado em corpo, mente e espírito, e também unificado à própria natureza. Ou seja, uma perspectiva bastante diferente daquela que é mais comum entre nós, né? Da qual, portanto, é parte e não o Senhor. E a própria divindade. Ou seja, as coisas estão reunidas dentro de uma mesma lógica, dentro de um mesmo sistema, e o equilíbrio entre os integrantes desse sistema que determinaria a saúde de todos os elementos presentes ali. É, de fato, uma perspectiva diferente daquela com a qual talvez estejamos acostumados. Na teodiceia transcendental, o mal está fora do reino de Deus, por exemplo. O mal entende-se, inclusive, a identificação que as pessoas fazem a respeito, né, da saúde, nas doenças especificamente, reside na natureza, no corpo do homem e nos demônios. Né? O mal está nisso tudo, ou seja, na natureza, nas doenças, no próprio corpo e nos demônios que podem ser representados por uma série de coisas, que não é essa ideia de demônio que com ela nós convivemos, digamos assim. Já na imanente, ele é complemento do bem e ambos são filhos do mesmo Deus. Fazem parte, portanto, da mesma realidade. São duas caras da mesma moeda e, portanto, representam um necessário equilíbrio. Né? São filhos do mesmo Deus, com características impessoais e de presença da natureza. Né? E há representações como essa aqui, né? Do famoso símbolo do yin yang. Colocar assim, fica mais bonitinho. Né? O yin yang kikri, que vocês já devem ter visto várias vezes em diferentes lugares,
enfim, é uma representação, né, dessa racionalidade oriental, mais especificamente a chinesa, do equilíbrio necessário entre bem e mal, entre feminino e masculino, né, não só entre bem e mal. A gente discutiu isso também em textos anteriores, esse tipo de questão relativa às racionalidades orientais já havia passado aqui pelo nosso percurso no MED 106, mas a representação é interessante para a gente pensar essas questões, né? Como, por exemplo, né, a representação imagética, ela traz em si a ideia de um equilíbrio necessário, um equilíbrio sistêmico, né? Que as coisas não vivem em separação, mas elas estão, né, em uma constante interpenetração, digamos assim. Né? Elas se representam umas nas outras. Os elementos eles estão conectados intimamente, organicamente, talvez possamos definir dessa maneira. Então é interessante pensar isso, né? Essa representação que é muito presente, talvez basilar na tradicional medicina chinesa, serve para a gente entender esse tipo de lógica da teodiceia imanente, né? Em contraposição à lógica da teodiceia transcendental, que é aquela mais presente entre nós, ocidentais. Né? Mas seguindo aqui, ainda com relação ao processo de orientalização do Ocidente, logo a busca de novas formas religiosas, tais como budismo, taoísmo, hinduísmo, o retorno do paganismo, também identificado como neopaganismo, algumas pessoas conhecem como Wicca, já ouviram falar da Wicca? São, digamos assim, reconstruções ou reinterpretações dos antigos cultos celtas, né, em torno da ideia de bruxa que as religiões judaico-descendentes criaram, no Ocidente inclusive, representam bem, talvez, esses encontros, né? Esses elementos culturais de origem céltica ou nórdica, da Europa pré-cristã, os movimentos da nova era, típicos lá da década de 1960, do movimento hippie, por exemplo, ambientalista, lê-se em diversas versões, em diversas perspectivas, até hoje, no século XXI, seriam evidências particulares de mudança mais profunda dessa teodiceia. Representariam, portanto, a necessidade de buscar outras referências para interpretar a própria realidade. E essa busca, por óbvio, não se confinaria apenas a essas perspectivas que estão listadas aí, que são religiosas, né? Que são perspectivas também que podem atingir o universo da saúde. Né? Então, nesse sentido, é interessante pensar como é que esses processos, de fato, eles têm significância para o universo da saúde. Junção do processo de expansão da própria globalização, que na verdade nasce lá no século XVI, não é uma novidade do século XXI, né? Ela é muito mais antiga, mas sofre digamos assim, um processo de aceleração muito grande no século XX, e que nós sentimos agora, no século XXI, né? Responsável pelo agravamento das desigualdades sociais, inclusive, que é coisa que nós estamos vivendo agora. Então, importante lembrar das discussões que nós fizemos, na verdade, no primeiro período da MED 113, como as desigualdades sociais, por exemplo, têm sido aguçadas agora durante a pandemia, né? Várias modalidades de desigualdade, inclusive, consequente surgimento e aumento de problemas, como a desnutrição, a violência, as doenças infecto-contagiosas como essa que a gente está enfrentando agora, as doenças crônico-degenerativas, problemas sanitários e epidemiológicos, mais uma vez ligados àquilo que a gente está enfrentando agora, somada síndrome social coletiva denominada pelo Joubert de pequena epidemiologia do mal-estar, que mais uma vez a gente sente com força agora. Isso tudo é relacionado àquilo, né, que foi identificado como uma crise da saúde no século XX. E que podemos aqui dizer com muita segurança que se estende até o século XXI que nós vivemos agora. Né? 2020 está repleta de questões, né? é um contexto, é uma data, é um ano repleto dessas questões que estão postas aí. Né? Essa junção, esse processo complexo de problemas está, né, se chocando com a nossa realidade, né, agora, afeta nosso cotidiano
coletivamente, de maneira muito forte, muito perceptível, podemos dizer também. A chamada epidemiologia do mal-estar se refere à presença de um mal-estar difuso em grande parte da população urbana trabalhadora, desempregada ou aposentada. Mais uma oportunidade para a gente entender como isso não é uma questão do final do século XX, como ela se arrasta até os nossos dias, né? De maneira muito forte e visível, perceptível, né? Mais uma vez, todas as questões inerentes ao processo de pandemia que vivemos neste exato momento, né, ajuda a fortalecer esse processo da epidemiologia do mal-estar. Ou seja, esse mal difuso, ele tem sido muito fartamente, né, identificado entre nós nesse exato momento. Essa síndrome caracteriza-se por dores imprecisas, depressão, ansiedade, pânico, males de coluna vertebral, etc, etc. Ou como algumas pessoas mais ligadas ao universo das práticas integrativas e complementares costumam dizer, é um processo de somatização, né? Ou seja, o corpo responde aos estados mentais, né? Aos estados psicológicos, né? E como as pressões sociais, elas de fato têm uma importância central nesse problema, né? É o que a gente está vivendo agora. Ou seja, muitas pessoas estão sofrendo com incerteza e com medo da morte, inclusive, né? A maioria da população é afetada, portanto, nesse momento, especificamente no contexto de pandemia, direta ou indiretamente, esses males difusos, né? E que afetam diretamente, inclusive, o próprio sistema de saúde, seja ele o público, né, representado pelo nosso sistema único, seja o de saúde complementar, ou seja, particular. A crise da medicina constitui um conjunto de fatores atuantes em diversos planos de significação, segundo os autores, tanto em termos socioeconômicos, como estamos comentando aqui, inclusive, como culturais. As maneiras de se entender a própria realidade, a saber, corporativo, pedagógico, ético, institucional, da eficácia institucional, médica, se a medicina funciona, não funciona, do saber médico e da própria racionalidade médica. Exemplo contemporâneo de novo, o debate sobre cloroquina e hidroxicloroquina, né? A ciência não tem conclusão positiva ou evidências suficientes para dizer que esses medicamentos eles são eficientes no combate à Covid-19. No entanto, há um saber não científico, mas ligado a um senso comum e propagado de maneiras não confiáveis, que diz o contrário, que prega, inclusive, né, que a ciência ela não tem validade. Aí a gente pode dizer que existe uma série de problemas no percurso. Né? Como é que nós chegamos a esse ponto? Né? Como é que nós retrocedemos, talvez, a um ponto proporcionalmente anterior ao século XVII, dentro das discussões que nós fizemos aqui na disciplina, inclusive. Né? Ou seja, como é que nós jogamos na lata do lixo coletivamente, muitas vezes, princípios como revisibilidade, tecnicidade, dualidade, integralidade, princípios básicos da ciência, e, né, coletivamente, alguns grupos de nós, pelo menos, o substituem pelo acaso, pelo incerto, por aquilo que, obviamente, não é conhecimento. Né? Por outro lado, podemos dizer que não necessariamente isso produz apenas danos, né? Mas os danos são aquilo que mais tem nos afligido nesse momento. É importante reagir positivamente contra eles. Mas de que maneira? Na base do diálogo. A ciência tem que ser mais assertiva no sentido de buscar transmitir informações com maior nitidez, né, de maneira mais horizontalizada, ao contrário do que tem sido feito até o presente momento. Bom, e aí com relação a essas questões que foram pontuadas pelos autores, a gente tem primeiro um comentário a respeito do chamado plano pedagógico. Né? Então, no plano pedagógico destaca-se a questão da educação médica, pela qual vocês estão passando agora, relacionada ao tipo de profissional formado, e evidencia-se a perda progressiva de sua capacidade de elaboração e solução de problemas de saúde de grande parte da população, sobretudo nos países com grandes desigualdades sociais. O que eles estão querendo dizer com isso? As dificuldades com relação, à percepção, à compreensão, né, e o uso
na sua atuação profissional, dos conhecimentos relacionados, por exemplo, aos chamados determinantes sociais ou determinantes culturais da saúde, ou em saúde, né? Muitos profissionais não levam em consideração a necessidade de entender os contextos sociais nos quais atuam para que possam atender de maneira adequada aquelas pessoas. Não levam em consideração também o quadro geral de estrutura da sociedade para conseguir atuar de maneira mais eficaz, né, com relação às pessoas. Mais ainda, se negam ao diálogo franco, aberto e inteligível com relação às pessoas, levando em consideração, mais uma vez, né, os diferentes contextos de vida das pessoas. Então, essa é uma questão interessante de se pensar. Como o plano pedagógico de formação de novos médicos deve considerar estas questões especificamente. Nós já debatemos a respeito disso na MED 113, debatemos a respeito disso na MED 105, quando vocês estavam no primeiro período. Então, mais uma vez, questão importante a ser levada em conta aqui, dentro desse panorama do chamado plano pedagógico. A integralidade da vida do homem, como totalidade individual, é central na medicina ocidental, né? Integralidade da vida do homem como totalidade no indivíduo, e não o todo. E não as interrelações, muitas vezes. As relações, inclusive, intersubjetivas. Mas sim a doença e seu combate, né? A doença é o problema. Desconsidera-se, outra discussão que nós já fizemos, se desconsidera, né, a pessoa que porta a doença, o contexto de sua própria vida. Ou seja, ela vira um número, ou ela vira a própria doença. Ela perde o significado, né, enquanto ser, né? A existência a ser reparada é apenas da doença que deve ser resolvida. E aí, né, menciono a partir de Camargo, as doenças são coisas de existência concreta, fixa e imutável, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. As doenças se expressam por um conjunto de sinais e sintomas, que são manifestações de lesões que devem ser buscadas, por sua vez, no âmago do organismo e corrigidas por algum tipo de intervenção concreta, seja ela mais invasiva ou não. Ou seja, não se leva em consideração que aquela doença é um aspecto da vida de alguém. E que o médico trata desse alguém e não da doença, né? Enfim, questão legal para a gente pensar também. A busca, o incentivo e desenvolvimento de novas práticas terapêuticas também pode ser compreendidos, ou podem ser compreendidos, uma música, né, que toca no fundo durante a gravação. É muito bom. É a experiência da pandemia. Só um instantinho, vou pausar e volto. Foi embora o barulho, por enquanto, né? É capaz de voltar. Então, voltamos aqui. E os autores, né, mais uma vez, indicam aí. A busca, o incentivo e desenvolvimento das novas práticas terapêuticas também podem ser compreendidos como uma tentativa de solucionar ou diminuir essas deficiências na terapêutica da biomedicina ocidental. Ou seja, as pessoas buscariam nessas novas terapêuticas, que não são necessariamente novas, mas são diferentes, são de um outro contexto, uma solução que não é encontrada nesse panorama que é mais comum, especialmente por conta desses problemas sinalizados, ou seja, o distanciamento médico-paciente, a dificuldade para entender aquilo que o médico quer de fato transmitir, né? Essas questões todas vão se transformar em barreiras para que as pessoas possam compreender os seus próprios processos de adoecimento e que possam entender também quais são os melhores caminhos para a resolução desses problemas. Então, isso é algo que deve ser levado em conta. Essas novas práticas evidenciam ainda e induzem transformações nas representações das ideias de saúde, de doenças, de tratamento, de cura, presentes na nossa cultura ocidental, criando outras perspectivas que frequentemente valorizam o sujeito e a sua relação com o terapeuta como elemento fundamental da própria terapêutica, bem como o uso de pouca tecnologia em oposição às deficiências na relação médico-paciente, características da terapêutica da biomedicina ocidental, acentuadas pela interposição tecnológica, que já foi mencionada aqui. Ou seja, a gente tem muita tecnologia,
Essa tecnologia, inclusive, ela nos auxilia demasiadamente, muito bem. Os exames de imagem são revolucionários, por exemplo, mas muitas vezes há um excesso de indicação de exames, etc., sendo que às vezes, né, a terapêutica mais adequada não seria aquela, seriam outros caminhos talvez menos custosos e que passam, né, pelo avivamento das relações intersubjetivas. Obviamente que essa é uma identificação que depende de uma percepção muito fina do profissional de saúde para com a pessoa com a qual ele busca o diálogo, né? No entanto, há de se pensar em outra coisa, na combinação possível das diferentes perspectivas, que é o que o SUS hoje, né, discute, né, coloca, e muitas vezes ainda com certa dificuldade em muitos lugares, a possibilidade da combinação das diferentes racionalidades médicas, né, dessas racionalidades, que levam em consideração a teodiceia imanente com as perspectivas da biomedicina ocidental, né? Ou seja, elas não são opostas, elas podem ser integradas e uma pode complementar a outra, não uma substituição plena de uma por outra, né? Que pode levar de fato ao aguçamento dos problemas, inclusive, né? Também valorizam a saúde como outro elemento fundamental da terapêutica, em oposição ao papel central de doença e de seu combate que ocupam na biomedicina, ou seja, doença é o negócio que deve ser resolvido. A discussão não está na saúde, dentro da perspectiva da integralidade, por exemplo, ou dentro de uma perspectiva holística, que se observa o todo da pessoa, inclusive seus contextos socioculturais, né? Ou seja, a busca do equilíbrio, da justa medida para que ela tenha saúde, né? E não se elimine, por exemplo, pontualmente a doença, dentro dessa perspectiva mais comum. E a partir de toda essa discussão, né, do holismo, da orientalização do Ocidente, da crise da saúde da medicina no século XX, e que são questões que vêm até aqui a essas primeiras décadas do século XXI, foi desenvolvida a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares dentro do Sistema Único de Saúde. Isso em 2006, e já sofreu uma série de aperfeiçoamentos até agora, né? Então, ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde por uma portaria específica, né, de 3 de maio de 2006, portanto é relativamente recente, né, agora já do século XXI, e leva em consideração a possibilidade de integração e complementação, né, das práticas da biomedicina ocidental com práticas terapêuticas que são de diferentes racionalidades médicas. É uma leitura interessantíssima e que está amparada amplamente em discussões realizadas pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Mas que ainda não é de pleno conhecimento de boa parte da população, e me arrisco aqui a dizer, a partir de outras leituras, que dos próprios profissionais da saúde. Então, as práticas integrativas e complementares, elas são ações de cuidado transversais, podendo ser realizadas na atenção básica, média e, né, de alta complexidade. Não existe uma adesão específica à política nacional de práticas integrativas e complementares. A política traz diretrizes gerais para a incorporação das práticas nos diversos serviços, e aí eu destaco na atenção básica, né, o sistema executado na ponta, ou seja, pelos municípios, né, o que é bem interessante, porque a presença dessas outras perspectivas, né, dessas outras terapêuticas, pode aumentar, né, a eficácia, inclusive, da medicina preventiva. Compete ao gestor municipal, por exemplo, elaborar normas técnicas para inserção da política na rede municipal de saúde, definir os recursos orçamentários e financeiros para a implementação das práticas integrativas. Dessa maneira, é competência exclusiva do município a contratação de profissionais e a definição das práticas a serem ofertadas, né? Profissionais, inclusive, destaca-se a política e as normativas relativas a ela indicam lá, por exemplo, quais práticas são reconhecidas e quais são os profissionais do campo da saúde aptos a aplicá-las. Então,
não são apenas médicos, são médicos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, né, e outros profissionais do campo da saúde, psicólogos, que, a depender da prática especificamente, têm autorização do Ministério da Saúde para exercer aquelas ações terapêuticas específicas. Essas informações que estão apresentadas aqui, elas ultrapassam o artigo, elas são informações retiradas dos documentos do próprio Ministério da Saúde. Né? Considerando a atenção básica e o serviço de média e alta complexidade, são dados lá do Ministério da Saúde no Brasil, temos um total de 9.350 estabelecimentos de saúde no país, ofertando 56% dos atendimentos individuais e coletivos em práticas integrativas e complementares no SUS, nos municípios brasileiros, isso para o ano de 2016. A gente já está em 2020, 4 anos depois. O Ministério não apresenta dados com relação ao panorama mais atual. Compondo 8.239, 19% dos estabelecimentos na atenção básica, que ofertam as PICs, né, as práticas integrativas e complementares, distribuídos em 3.173 municípios. As PICs estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal, estando em todas as capitais brasileiras. Mas, mesmo assim, né, pode-se considerar que o universo ainda é um pouco restritivo, né? 54% dos municípios, mas municípios pequenos, sobretudo, ainda enfrentam algumas dificuldades para a implantação dessa política. Né? Em muitos municípios, as pessoas não têm conhecimento dessa política e da oferta desses serviços no SUS. No entanto, a existência de práticas integrativas e complementares já é fato nesses lugares por outras vias que não o próprio sistema, a partir da gestão municipal da saúde. Aí tem mais um dado do Ministério da Saúde, a distribuição de serviços de PICs por nível de complexidade. A maior parte da oferta de serviços está na atenção básica, 78% está na atenção básica. Na média complexidade, 18%, e na alta complexidade, 4%. Então, a maior parte, né, das ações de práticas integrativas e complementares estão justamente na pontinha do sistema, na atenção básica, o que é interessante da gente pensar. Então, essas aí são as práticas reconhecidas pelo SUS, né, são as práticas listadas, por exemplo, lá no site, né, dispensada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, dentro do Ministério da Saúde, algumas aí bem conhecidas, bem já, né, notórias, e outras nem tanto. Então, dentre as notórias, notamos aí, por exemplo, a medicina tradicional chinesa representada pela acupuntura, a yoga, né, e outras talvez menos conhecidas, como aromaterapia, a medicina ayurveda de origem indiana, as práticas bioenergéticas, a dança circular, dentre outras. Né? Mas todas essas aí são práticas reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Importante notar isso. Então, vocês podem, por exemplo, procurar, eu vou passar para vocês o link da política para vocês darem uma olhada, é bem interessante. Chegamos ao fim aqui desse diálogo de hoje, eu espero que tenha sido produtivo, espero feedback de vocês, vamos conversar, né, na nossa aula remota a respeito disso, né, e que, de fato, seja mais um elemento para a gente entender esse processo histórico formador do campo no qual vocês estão se formando agora, que é a medicina. No mais, deixo aqui meu abraço, espero que vocês estejam se cuidando, continuem cuidando dos seus também. Até mais. Cuide-se. Tchau, tchau.